Olá, amigos da TVC BH, estamos abrindo mais uma edição de Gente que Gente, um programa de entrevistas que traz aos nossos estúdios e para até vocês, de pessoas que têm uma história de vida interessante, diferente, ou personalidades como é o nosso convidado de hoje. Gente que é gente, hoje vai entrevistar um jornalista mineiro que há 26 anos está na corte, está em Brasília, tendo trabalhado em sucursais de diversos órgãos de comunicação, na imprensa escrita, e deu assessoria à então ministra Dilma Rousseff, trabalhou na campanha da presidenta Dilma Rousseff e lançou, nesses últimos dias em BH e em São Paulo, um livro que descreve a trajetória política da nossa presidenta. Nós vamos conversar hoje com Ricardo Amaral. Bem-vindo aos estúdios da TV Comunitária de Belo Horizonte, Ricardo. Muito obrigado, Edivaldo. Muito obrigado, Luiz Carlos, por estar aqui conosco também. Te reencontrar aqui. É um prazer estar na TV da minha cidade. Olha, da cidade e que a TV é das Alterosas, porque é o canal da comunidade. E hoje, Ricardo, é um reencontro, que nós andava um pouco distante da gente, o companheiro Peninha, que ancorou diversos programas, participou de vários programas. Nós somos parceiros de entrevistas até em Viena. Para usar uma expressão dos jornalistas, aqui em Belo Horizonte eu fui foca do Peninha. Olha só. Porque eu tenho uma grande admiração, é um colega exemplar que formou muitas gerações. Um dos jornalistas mais talentosos que eu vi surgir, Ricardo Amaral. E outra coisa, estou começando a matar a minha saudade da TV comunitária e nós vamos voltar àquele pique. Com certeza, mas o seu pique é muito violento, você não permitiu nem que eu lhe desse as boas-vindas, bom retorno até os nossos estúdios, Peninha. Então vamos lá, Ricardo Amaral é um convidado nosso, mas um convidado especial do Luiz Carlos Bernardi, do companheiro Peninha. Com você, então, a primeira pergunta. Pois é, o Ricardo então tem uma trajetória profissional muito séria, muito bonita. E, estando há tanto tempo em Brasília, ele assessorou, então, o chefe da Casa Civil, do presidente Lula, Dilma Rousseff, depois participou da campanha e acaba de lançar o livro. Eu já li uns trechos do livro e estou achando muito bom. E o livro tem um título forte, A Vida Quer é Coragem. Como é que surgiu a ideia do livro e por que o título, Ricardo? Vamos começar pelo final. Sim, o título, que foi quando surgiu o título. O título surgiu no final do livro. O título A Vida Quer é Coragem é uma simplificação de um trecho de Guimarães Rosa em Grande Sertão Veredas. Sim. Eu vou ter que repetir de cabeça, tentar simplificar, mas onde ele diz que a vida é assim, afrouxa e aperta, esquenta, esfria, o que ela quer da gente é coragem. E esse trecho a presidenta Dilma Rousseff escolheu para compor o seu discurso de posse. E ao final do livro eu percebi que ele diz muito, ele tinha capacidade de resumir bastante o que é a trajetória dela. Porque, diferentemente do que muitos pensam, Dilma Rousseff, ela participou da luta política, ela é um ser político desde a mais tenra idade, digamos assim, aqui em Belo Horizonte. Sim. E ao longo da vida sempre teve que tomar decisões corajosas, sempre foi uma característica dela, né? O enfrentamento corajoso e muitas vezes obstinado, né, das adversidades, das situações, sempre tendo uma posição política, né? Sempre tendo de tomar atitudes com coragem. Então eu achei que essa frase resumia bem. Sim. Mas voltando ao começo da pergunta, a ideia do livro surgiu logo depois da eleição de 2010. Eu trabalhei nas equipes de assessoria dela durante praticamente um ano. No final da
da Casa Civil, nos últimos meses da Casa Civil, e aí na equipe do jornalista Oswaldo Boarim, e na campanha eleitoral na equipe da hoje ministra Helena Chagas. Dois grandes profissionais de imprensa que foram convocados a trabalhar com ela. Ao final da campanha, olhando, conversando com os amigos, olhando para os lados, eu nunca tive o projeto de escrever o livro enquanto eu estava lá, nunca tinha conversado com ninguém sobre isso. E eu achei que era importante, nós avaliei que seria importante explicar, especialmente para os mais jovens, os contextos históricos e políticos que levaram à eleição da primeira presidenta do Brasil, primeira mulher presidenta. E explicar, e contextos também que fossem capazes de explicar por que foi Dilma Rousseff, essa mulher que alcançou pela primeira vez essa posição. E por que eu achei isso necessário? Não que a presidenta Dilma fosse desconhecida ao final da eleição, ao contrário, ela era conhecida e reconhecida, tanto que teve uma votação espetacular. Mas a imagem pública dela, eu percebi que era formada pelo que eu chamo, Luiz Carlos, de fragmentos dramáticos. A imagem dela era, as pessoas se lembravam ou tinham como referência dela alguns momentos. A luta contra o câncer, que ela superou, a participação dela nas organizações revolucionárias que lutaram contra a ditadura, a fase guerrilheira, digamos assim, e aquela reputação que ela tinha também de administradora eficaz, durona, né, pessoa que cobra, mas que excelente gestora. A imprensa, inclusive, está destacando essa questão do foco que ela tem na gestão. É a capacidade, uma capacidade de gestão que ela tem, que ela desenvolveu ao longo dos anos. E eu acho que ela desenvolveu isso especialmente no Rio Grande do Sul e depois nos 8 anos que ela trabalhou para o presidente Lula. Mas, o que não é falsa, né? Não é uma imagem falsa, mas são dados, Edivaldo, que não compõem a realidade toda, que não explicam tudo. Né? Embora eles sejam verdadeiros, eles não explicam tudo. E o objetivo do livro foi juntar tudo isso num todo, contar essa história desde o começo, né? Tanto a história dela quanto a história recente do Brasil. Deixa eu te perguntar, você não foi certamente companheiro de presídio da Dilma Rousseff, como foi o ministro Pimentel e tantos outros companheiros aí. Mas você, para escrever um livro desse, descrever a trajetória dela, você teve uma convivência como assessor dela durante muito tempo, participando da política. Então você realmente deve ter eu já tive informação sobre o seu livro, ainda não tive o prazer de lê-lo, né? Porque ele acabou de ser lançado aqui. Mas você acumulou, você deve ser um detentor da história da Dilma. Como aconteceu isso? Olha, você foi entrevistando, foi sobre... O Edivaldo, o livro eu o considero uma grande reportagem, grande no sentido de extensa, não grande com certeza. Mas, ou seja, é a abordagem de um repórter. O repórter não tem que estar presente para reconstituir um fato, né? Eu acho que o nosso ofício, né, Luiz Carlos? Isso aprendi inclusive com você, é ir puxando o fio da meada, vai aprendendo sempre, puxando as histórias. Uma coisa puxa a outra. Puxando. E de fato, então, para escrever o livro, eu me vali, claro, da minha experiência como repórter, porque o livro narra, tenta narrar de uma maneira objetiva contextos históricos desde o nascimento dela, que é no período Getúlio Vargas, Juscelino, né? O primeiro engajamento dela nas organizações políticas ainda antes do golpe de 64, né? A frustração que o golpe militar provocou na juventude e nas organizações de esquerda, nos movimentos populares que passavam por um momento de ascenso muito importante, né? Antes de 64, que foi brutalmente interrompido. E isso provoca uma frustração enorme e logo depois de 64, a radicalização de parte a parte, né? A radicalização do governo militar, que vai cada vez mais ampliando a censura, restringindo os espaços democráticos, né? Restringindo a atuação dos partidos, a extinção, e isso tem como contraponto uma radicalização também, né? daquela oposição
das organizações revolucionárias e também num mundo, né? Sim. Você se recorda que um mundo que era um Atlético e Cruzeiro, né? É. Era um mundo bipolar. Tá né? certo. Você tinha O a mundo da União Guerra Fria. Soviética, os Estados Unidos, era o mundo da Guerra Fria, que levava naturalmente a opções radicais. Sim. Ela faz essa opção de seguir com as organizações revolucionárias, mas dentro dessas organizações, ela também toma um partido, porque havia uma dicotomia entre reforçar a luta armada ou manter a luta de massas, né? O chamada linha de massas, né? Exato. Que era manter o trabalho, não perder o contato com a sociedade, não perder o contato com os trabalhadores, ela sempre nessa posição também, que também é derrotada dentro... Por isso mesmo existia várias correntes. Várias naquela correntes. época, né? Então eu tento reconstituir esses momentos. Essa fase, essa primeira fase, eu me vali muito de pessoas que conviveram com ela nesse período, pessoas que a conheceram desde a infância aqui em Belo Horizonte. Uma parte mais prazerosa do livro para mim foi reconstituir os anos 60 em Belo Horizonte. Sobre isso eu tenho o maior interesse, que eu faço parte dessa geração, né, da geração que foi castrada com um golpe militar, mas que nós sobrevivemos, demos a volta por cima, como eles estão no governo. Estão aqui para contar a história, né? Para contar a história. Por favor, contem mais, porque eu acho que o futuro do Brasil merece que vocês contem essa história. Exatamente. Penian, só para não me esquecer, tem algum ponto do livro, algum capítulo que você destacaria, ou ressaltaria, ou não? Deixa por conta de nós, leitores, apreciarmos. Olha, para o leitor de Belo Horizonte, eu acho que sem dúvida os capítulos que falam daqui, da formação dela aqui, do ambiente cultural aqui daquele tempo. Para isso, muitas pessoas me ajudaram a reconstituir, pessoas que foram colegas dela, como o cineasta Elvésio Raton, o compositor Márcio Borges, a professora Sônia Lacerda, né, o ex-ministro Nilmário Miranda, o ex-prefeito Fernando Pimentel, pessoas que conviveram ali, mas que me ajudaram a contar o que era aquele ambiente. Porque eu fiz uma opção, como repórter, de não fazer juízos, não fazer julgamentos. Não é um livro de proselitismo. Eu procuro apresentar aqueles contextos de forma que ilumine as decisões que foram tomadas. E o leitor vai fazer o julgamento, se certo ou se errado. Mas aqui em Belo Horizonte, a cidade em que ela cresceu, em que ela se formou, afetiva e emocionalmente, para isso me ajudou muito também o primeiro marido dela, o jornalista Cláudio Galeno, que hoje vive na Nicarágua, mas fez a sua vida política e profissional aqui em Belo Horizonte, né? Foi um dos líderes da luta armada. Eles vieram da Polop, né? Sim. E dali, Polop é a Política Operária, Política Operária, que era um grupo formado em 61 e que aqui teve como um dos seus maiores expoentes aqui o Guido Rocha, sociólogo e artista plástico. Né? Foi meu grandíssimo amigo. Grandíssimo amigo. Fazia cristos maravilhosos, Cristos sofrendo. torturados. Né? Exato. Nós estamos encerrando o primeiro bloco, Peninha. Então você, se quiser, colocar uma pergunta para ele. Senão, eu queria que você, na volta do próximo bloco, falasse dos contextos da vitória eleitoral de Dilma, dos contextos da vitória de Dilma para a presidência. Muito interessante essa pergunta, já me despertou a curiosidade. Vamos sair do começo para o fim da história. Mas então, mais pouco ser longa a resposta, com certeza, nós vamos deixá-la para o próximo bloco. Vamos pedir um rápido intervalo e já voltaremos com Gente que é Gente, entrevistando hoje Ricardo Amaral, mineiro de BH, jornalista radicado em Brasília e que acaba de lançar um livro sobre a trajetória da presidenta Dilma Rousseff. Nós temos em nossa companhia, para satisfação nossa, Luiz Carlos Bernardi, companheiro de Peninha. Fiquem conosco, já voltaremos. Sempre que a senhora me vê na televisão, a senhora logo pensa: opa, tem produto de limpeza novo chegando. E tem. Só que este é um produto que vai deixar o seu filho de cara limpa e que vai acabar com toda a sujeira que as drogas estão querendo fazer com ele. Que é tão fácil de usar. Quer ver? Toda vez que aparecer alguém oferecendo drogas, a senhora pede para o seu filho usar as mãos e fazer assim para as drogas.
Estamos de volta com gente que a gente... Entrevistando hoje o jornalista mineiro, radicado em Brasília, Ricardo Amaral, autor de um livro sobre a trajetória da presidenta Dilma Rousseff. No final do primeiro bloco, o companheiro Luiz Carlos Bernardi, carinhosamente conhecido como Peninha, fez uma pergunta que ficou no ar para... Antes de responder a pergunta do Luiz Carlos sobre os contextos, né, que levam à eleição, queria só falar mais um pouquinho sobre Belo Horizonte. Essa reconstituição me permitiu voltar a uma cidade muito viva, muito ativa politicamente e culturalmente. Eram dois mundos que se entrelaçavam e que muitas vezes esteve na vanguarda dos movimentos sociais, políticos. Mas a primeira passeata estudantil contra a ditadura foi aqui em Belo Horizonte. Isso me lembrou Apolo Lisboa, que foi outra pessoa... Apolo Heringer Lisboa, médico. Lisboa, uma que pessoa que foi fundamental. Continua na luta agora, defendendo o meio ambiente. E é interessante porque um marco, vamos dizer, da luta estudantil foi aquela passeata no Rio e o assassinato do estudante Edson, né? Edson Luiz, quer dizer, no enterro dele, e pouca gente sabia esse detalhe que você está contando. A primeira passeata em Belo Horizonte. Me lembrou Apolo Lisboa contra a participação do Brasil naquela força de intervenção na República Dominicana, que seria para apoiar um golpe de direita lá, né? Sim, sim. É isso. Então eram poucos, eles todos, praticamente todos se conheciam. Sim. Quando não estavam fazendo revolução, estavam discutindo cinema, estavam lendo muito, trocando livros. E os arapongas nos conheciam também. Não, o DOPS conhecia todos também. Todos. Conversando sobre Bossa Nova também, música e tal, né? Eram encontros assim. Era uma juventude bastante curiosa e bastante ativa, né? Sim. Então, coincide com o tempo do Centro de Estudo de Cinema, o SEC, o pessoal do Clube da Esquina, todos eles se encontram aí nessas passagens do livro, que eu acho que tem esse sabor especial aqui para Belo Horizonte. E um outro ponto, aí voltando à pergunta anterior do Edivaldo, um outro ponto do livro que chama muita atenção, né, é o capítulo inicial, que é o momento em que ela recebe a informação de que o diagnóstico de câncer é confirmado, que foi uma notícia que ela recebeu também aqui em Belo Horizonte. Ela estava aqui numa palestra na FIENG, depois da palestra ela recebe um telefonema do médico Roberto Calil Filho, isso é no dia 17 de abril de 2008, perdão, exato, estou enganado, não, de 2000 e... A gente confere no livro, você não se enganar. Dia 17 de abril. É câncer linfático? De 2009, perdão. De 2009, era um linfoma, né? Linfoma. Ela recebe essa notícia aqui, é um impacto muito grande. Ela tenta lidar com essa notícia de uma maneira firme, ela tenta não passar nenhuma essa informação, até porque ela precisa conversar isso com a própria família e precisa conversar com o presidente Lula sobre isso, porque é o momento em que ela também assume pela primeira vez, que ela está começando a assumir a candidatura presidencial, né? De uma maneira ainda não oficial, e ela recebe essa notícia e depois vai para uma entrevista coletiva. E nessa entrevista ela está ao lado do ministro Patrus Ananias, começa a conversa sobre o som de Minas, a linguagem aqui, ela estava muito firme, de repente ela começa a chorar, ela se emociona. As pessoas não entendem. Anos depois é que eu fui compreender o significado daquele choro, o sentido, apurando aí como repórter, porque ela tinha tido essa notícia, se emocionou de receber essa notícia aqui, em Belo Horizonte, a poucos passos da casa onde ela nasceu. A sede da FIENG ali na Contorno, próximo a Savassi, ela nasceu ali na Rua Sergipe, né, onde passou a infância. Era minha vizinha, mora na Rua Sergipe naquela época. Então, e depois tem todo um capítulo sobre como ela lidou com isso, né? Como ela lidou com essa notícia, como ela formou a família, conversou com o presidente e tal. Esse é um capítulo que também chama muita atenção, não dá para não contar. Sim, e a situação, vamos dizer, hoje esse câncer está vencido? Ou não? Os médicos usam a palavra, ele foi considerado vencido, superado, ali, se eu não estou enganado, setembro, outubro de 2009. Sei. Que os médicos fizeram uma declaração formal
nesse sentido. Tá, né? eu quero voltar a uma Agora pergunta. vamos Não, a Pois é. resposta dele. Pois é, a só sua a resposta. pergunta. O Dilma, os contextos da vitória eleitoral, vitória. para o espectador que está nos sintonizando agora. Eu acho que ali tem uma história que tem que ser resgatada, que é a seguinte. Ela, quando ela recomeça a vida depois da prisão, ela é presa em 70, né? Em janeiro, 22 dias de tortura, 3 anos praticamente na prisão, recomeça a vida no Rio Grande do Sul e participa, sempre ali participando da luta, primeiro ali no MDB Jovem, a luta pela anistia, a construção dos novos partidos. Ela e o Carlos Araújo vão a Lisboa se encontrar com o Leonel Brizola para a formação do PDT, o Brizola ainda no exílio. E no Rio Grande do Sul, diferentemente do resto do país, boa parte da esquerda revolucionária, se engajou no PDT, porque havia raízes muito sólidas do PTB com o movimento social lá no Rio Grande, mais fortes do que no resto do país. O PTB antigo? Do PTB mais envolvido no movimento social, que era o PTB do Carlos Araújo, da família dele. Sim, sim. No restante do Brasil, a esquerda revolucionária tendeu normalmente a ir para o PT. Sim. Né? Ela só vai se encontrar com o PT 20 anos depois. E aí que eu te digo o contexto, a história da presidenta. Depois de 20 anos ali no Sul, ela teve uma passagem breve, ela se formou em economia, teve uma passagem breve num dos governos do PDT pela Secretaria de Energia. Mas ela vai fazer um grande trabalho como secretária de Energia, vai se especializar, estudar tudo sobre isso, já em 98, quando ela é convidada, 99, quando ela é convidada pelo governador Olívio Dutra, no primeiro governo do PT do Rio Grande do Sul, o primeiro governo importante do PT no Brasil, ele a leva para a Secretaria de Minas e Energia. Ela faz um trabalho espetacular ali, ela consegue aumentar em 46% a oferta de energia no Estado. Em que período? Exatamente no período em que o Brasil está no apagão, no racionamento. É 2000, 2001. Sim. Período dramático. Dramático, que é consequência de falta de planejamento, falta de investimento e de uma privatização mal feita do setor elétrico. Privatizaram a distribuição, mas não conseguiram criar novos projetos. E ali, Luiz Carlos, acho que vocês vão se recordar, aquele momento do apagão, a sociedade, é um momento de decepção, de frustração muito grande da sociedade brasileira com o governo do PSDB. Eu não digo que não teve méritos, não fez, mas aquele momento decepcionou muito a sociedade, quebrou a imagem de bons gestores que eles tinham construído em torno deles, né? E abriu finalmente uma oportunidade para a oposição chegar ao poder e para o Lula, na sua 4ª tentativa, vencer a eleição. Eu acredito, e outras pessoas com quem eu converso também, que o apagão foi decisivo na eleição do Lula em 2002. E onde é que a história abre uma janela para as pessoas? Ela abriu ali uma janela para o Lula e abriu a oportunidade para a Dilma. Por quê? No momento em que energia se transforma no problema número 1 do Brasil, lembra que são 8 meses de racionamento, prejuízo de 42 bilhões de reais, calculado pelo TCU, 1 milhão de empregos... Tribunal de Contas da União. 1 milhão de empregos destruídos, entendeu? A economia entra em recessão, a indústria para, nesse momento, energia passa a ser o grande problema do Brasil. E quem é o quadro de governo do PT que mais entende de energia? A secretária do Rio Grande do Sul, Dilma Rousseff, que é apresentada, então, ao Lula pelo Olívio Dutra, que diz aí, olha, eu tenho uma secretária que está fazendo um bom trabalho, pode te ajudar no seu programa de governo. Ali ela ganha a confiança do Lula, ele entrega a ela o Ministério de Minas e Energia com a missão de resolver aquele problema. E ela, em 1 ano, ela constrói um novo marco de produção e geração de energia, que é aprovado pelo Congresso com voto, inclusive, da oposição, que é negociado com os empresários, aplaudido e garante os investimentos. Não é energia da mão para a boca, é energia para crescer. Então, ela garante planejamento de investimento que vai permitir algum crescimento. Você não pode parar, você tem muita coisa para fazer ainda, mas sai daquele sufoco. Ela, além de cumprir essa missão, ela entrega para o Lula o Luz para Todos, que é um programa que na cidade a gente não percebe muito, mas são 12 milhões de brasileiros, 1 milhão e quase 2 milhões de famílias que viviam no século XIX, né, na treva. Hoje todo mundo tem luz. Foi um programa que teve, e não é a luz, é a geladeirinha, é a máquina de moer, é renda,
Rádio, eventualmente televisão. Não, e aquela maquininha que vai dar uma renda, vai dar renda no interior. E que isso vai ter grande repercussão eleitoral na reeleição do Lula. Sim, eu quero te interromper nessa resposta feita pelo Peninha. Não tão curta? Não tão curta. Só para fazer. Detalhar. Eu queria ver sua visão. Bom, claro, todo mundo hoje tem que reconhecer a eficiência da presidenta Dilma como secretária do Rio Grande do Sul, como ministra e tal, mas politicamente era pouco conhecida até dentro das hostes do PT, porque ela era uma cristã nova dentro do PT. Eu te pergunto, na sua visão de cronista, de jornalista, de autor desse livro, a Dilma foi uma criação do Lula? Foi uma intuição do Lula? Foi que deu certo? Não, eu digo que o Lula teve a inteligência de perceber a capacidade política e gerencial da Dilma. A inteligência dele foi perceber que ela estava ali ao lado dele. Porque durante ele não inventou. Durante a campanha diziam, ali, não tem jeito, não sei o quê. Ela se revelou e continua se revelando politicamente. São os estereótipos que eu mencionei no começo, né? A imagem formada por estereótipos. Sim, perdão. Sim. E o que acontece? Nesse primeiro, e como é que eu te responderia com exemplos concretos? Primeiro, ela faz ela não só demonstra a capacidade gerencial, como demonstra a sensibilidade política quando ela cria o Luz para Todos. Sim. Quando vem a crise de 2005, a crise do mensalão, que o PT se perde, que o Lula tem que substituir o ministro Zé Dirceu na Casa Civil, você olha para a esplanada dos ministérios, quem foi de todos os ministros, as estrelas do PT, que foram para o ministério, estrelas também da sociedade, quem foi a ministra? Quem foi que, de fato, cumpriu executou a tarefa. Sim. Quem executou a tarefa, quem entregou a mercadoria? Foi a Dilma Rousseff. Então ele a leva para lá e lá numa nova etapa ela assume a coordenação de governo e assume a coordenação de uma maneira tão firme que permite ao Lula sair para fazer a disputa política. O Lula precisava disputar a reeleição, precisava andar, viajar, andar com o povo e a Dilma dá para ele essa retaguarda, não só de cuidar do governo, mas de cuidar que esse governo produza resultados. Cuidar que esse governo vai criar 3 milhões de empregos, né? Vai incluir 30 milhões de pessoas na classe média. Ela passa a ser, então, a expressão política, como eu digo, natural, dos êxitos do governo Lula. Aquelas coisas que levaram o Lula a ser o primeiro brasileiro a ser reeleito e a eleger o seu sucessor, ele deve-se muita contribuição significativa da Dilma para isso. Num certo sentido, último minuto, duas em uma. Último minuto do programa. Duas em uma. Ela é uma das expressões do governo Lula. E segundo, Dilma e Minas hoje. Rapidinho, por favor, que estamos chegando ao final. Que ela é uma expressão política do governo Lula, eu acho que isso é natural. E foi por isso, não é um desafio. Eu parei o livro na eleição, mas ela valorizou muito, ela passou várias vezes aqui por Minas Gerais e eu acho que ela tem um olhar para... Essa possibilidade dela despachar uma vez por mês em Minas, me parece que no Centro Cultural do Banco do Brasil, que está sendo comentada, você tem alguma informação? Ainda não? Não, eu parei na eleição, Luiz Carlos. Agora, eu tenho certeza, ela diz várias vezes que a alma nunca saiu dela. Ela costuma dizer que ela é uma combinação, né? Ela tem um coração de Minas alguns dizem, o Lula é quem diz isso, que ela tem um coração de Minas e o pensamento do gaúcho, a maneira de agir. Sim. Você parou na eleição, mas não parou no tempo e infelizmente quem tem que parar somos nós desse programa, porque chegamos ao final. Mas, Ricardo, nós temos muito a conversar e volta para Minas, pelo menos de vez em quando, para nos ajudar a fazer TV comunitária, dizer como faz há muito tempo Luiz Carlos Bernardi. Eu te antecipo os agradecimentos, já me despeço de você, deixo a última palavra para você. Não, e numa das próximas vindas dele, ele ser entrevistador. E, aliás, a mulher dele, Malu Baldoni, excelente jornalista também, trabalhei com ela. Quem sabe, ele entrevistando a própria Dilma aqui. Né? Seria ótimo, excelente, então, claro. Obrigado, Ricardo. Olha, eu que agradeço, para mim, viu, Edivaldo, Luiz Carlos, é uma honra para mim, um prazer muito grande voltar a essa TV, estar na minha cidade. E é um desejo, é uma vontade muito grande voltar para aqui. É um desafio, um projeto em construção.
Ok. Digamos assim. E assim nós encerramos mais um Gente que é Gente. Nós agradecemos a sua audiência, agradecemos novamente ao Ricardo e agradecemos ao Luiz Carlos Bernardi. Grande prazer. Peninha. Grande prazer. Até o próximo programa, se Deus assim nos permitir.